Fala galera, tô de volta! Primeiro de tudo, muito obrigada para todo mundo que tá me seguindo aqui e no Instagram. Eu recebi uma enxurrada de mensagens me desejando uma boa cirurgia, desejando uma boa recuperação, e os desejos de vocês se tornaram realidade. Então, muito obrigada pelas orações, pelas boas vibrações, pela torcida, por tudo. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como tem sido, como tá sendo a minha jornada pós-explante de silicone. Eu gravei um pouco também no dia da cirurgia e nos primeiros 3 dias pós-operatórios, pra vocês terem mesmo uma ideia de como é essa fase bem logo depois da cirurgia mesmo, como é o dia da cirurgia. Foi tudo muito mais simples, mais rápido, mais fácil do que eu imaginava. Eu acho que isso é em parte por causa do médico que eu escolhi. O cirurgião que fez o meu explante é um médico que ele tem uma fé enorme na capacidade do corpo de se regenerar, se reabilitar, de se recuperar. E isso fez com que todo o meu pós-operatório fosse simplíssimo. Então vamos começar do começo? Meus implantes de silicone eram de 285 ml, então eles não eram grandes. Eles foram implantados em 2009, então eu já tinha 11 anos de implante, quase 12. E eu fiz a capsulectomia total, ou seja, o médico não só tirou o silicone, como tirou também a cápsula que fica ali envolvendo a prótese de silicone dentro do meu corpo. O meu implante era submuscular, então ele estava debaixo do músculo. Por causa disso, teve que ser uma cirurgia com anestesia geral. Eu dormi, o médico fez a cirurgia e eu acordei e vim para casa. Olha só como foi aí o dia da cirurgia. Hoje chegou o grande dia. Estamos chegando já na clínica aqui em Bruxelas. Hoje eu vou dar adeus para os meus implantes de silicone. Como que eu tô me sentindo? Eu tô ansiosa, tô feliz, tô empolgada e também tô com um pouco de receio de ver o resultado. Vai demorar alguns meses, né, pra pele voltar ao normal, pra eu ver como é que realmente vai ficar o resultado. E até chegar nesse momento eu tô com um pouco de receio de ver como que vai ficar meu corpo, como que minhas roupas vão cair, se vão cair bem, se vão ficar feias, enfim. Mas tudo isso faz parte, né, gente? É um procedimento cirúrgico. Ficar linda, amor. Linda. Obrigada. Acho que tudo isso faz parte. Ficar nervosa, ficar ansiosa, porque é um procedimento cirúrgico. Acho que estranho seria eu ir, assim, na maior calma, totalmente plena. Mas, vamos lá. Tá chegando. Your destination is on the right. Chegamos. O nome da clínica. A clínica. Tá, tô achando super estranho porque quando eu coloquei o silicone eu tive que comprar um monte de coisa, eu tive que fazer mala pra passar a noite no hospital, na clínica, né, onde eu coloquei o silicone. E dessa vez não, eu vou tirar o silicone, vou ficar em observação por 2 horas e depois vou voltar pra casa. Então eu cheguei aqui só com uma bolsinha. Acabou! Ainda tô um pouquinho grog da anestesia, mas gente, foi muito rápido. Eu cheguei aqui na clínica às 11h15, agora são, deixa eu ver aqui meu relógio, 2h30 e já tô indo pra casa. Foi muito rápido mesmo. E olha que eu fiquei enrolando pra ir embora, porque eu tava meio grog ainda, queria ficar deitada. Foi super rápido. O médico falou que ele vai me devolver meu implante, ele tirou foto do implante com a cápsula e agora acabou. Vamos partir para recuperação. O Christian foi agora na farmácia pegar o meu remédio para dor, mas eles já me deram anestesia suficiente para eu não sentir dor até hoje à noite. Então eu vou começar a tomar o remédio hoje à noite. Hoje à noite mesmo o médico pediu para eu mandar uma mensagem para ele falando se eu tô bem, como é que eu tô me sentindo. E amanhã, 1h da tarde, eu vou voltar para tirar o dreno que ele colocou. Ele colocou um dreno de cada lado. E amanhã eu vou voltar para ele ver como é que tá, ver se já dá para tirar o dreno, etc. Mas olha, foi super simples, muito mais simples do que colocar o silicone. Eu lembro quando eu coloquei, não podia levantar o braço, tem um monte de coisa que não pode fazer porque tem que esperar a pele esticar, né, para acomodar o silicone.
E hoje eu perguntei pro médico, falei como é que é o processo de recuperação, o que eu tenho que fazer. Ele falou, o que você se sentir bem pra fazer, faça. Eu falei, como assim? Ele falou, se amanhã você estiver se sentindo bem o suficiente pra jogar tênis, vai jogar tênis. Simples assim. Olha eu de novo aqui no carro. Gente, eu tava me sentindo tão bem hoje que eu tô desde as 4 horas da manhã sem tomar remédio nenhum pra dor. Agora já são 1h40, eu continuo sem dor. Eu tô sentindo um pouquinho de incômodo, como se eu tivesse feito muita flexão. Quem faz academia, quando o dia que você faz muita flexão, no dia seguinte você acorda com o peito um pouquinho dolorido, eu tô assim. Mas ainda assim é muito pouco, é um pequeno incômodo. E acabei de vir na clínica tirar o dreno. Um dos drenos estava bem preso, doeu um pouquinho pra tirar. O outro saiu que eu nem senti, super tranquilo. O médico me explicou, eu falei pra ele que meu dreno tava bem cheio, já tinha vazou muito durante a noite. Eu falei, tá saindo muito líquido. E ele disse assim que grande parte daquele líquido foi o meu corpo tentando expulsar o próprio dreno. Ele falou, seu corpo não gosta de objetos estranhos. Então até o dreno ele tava tentando expulsar. E aí agora que eu tirei o dreno e tudo, eu tenho que voltar aqui pra fazer mais uma consulta semana que vem. Gente, eu fiquei presa no trânsito na volta de Bruxelas. Foi super tenso. Ficar mudando muito a marcha do carro toda hora, porque tava presa no trânsito, foi bem puxado. E agora eu tô com um pouquinho de dor, acho que eu abusei um pouco hoje. Então estamos aqui, eu e o Puri, terminando esse segundo dia de explante na maior preguiça, me dando aqui o descanso que meu corpo precisa. Bom, agora eu vou contar pra vocês como que eu tô me sentindo e como tem sido esses últimos 20 dias. Na primeira semana eu tava me sentindo super bem porque a minha recuperação tava indo muito bem mesmo, especialmente nos primeiros 3 a 5 dias. Eu quase não senti dor, eu tomei analgésico pouquíssimas vezes e eu tava super bem, pegando meus filhos no colo, dirigindo, fazendo de tudo. Nos dias que eu abusava e fazia um pouco mais do que eu devia, eu sentia um pouco de dor e repousava e tava tudo bem. A partir de mais ou menos o 5º, 6º dia foi que as coisas começaram a mudar. Nesse ponto eu já tinha retirado os drenos, os pontos já estavam sem nenhum curativo, e então eu já estava vivendo a minha vida normalmente, não tinha mais nada ali que me lembrasse da cirurgia a não ser os pontos. E aí eu comecei a ter bastante dor e meu seio começou a endurecer um pouco. Eu voltei depois de 7 dias pro cirurgião para fazer uma consulta pós-operatória para ver como estavam as coisas, e eu falei para ele sobre essa minha preocupação, que o meu seio estava enrijecendo um pouco, principalmente em volta das cicatrizes, e que eu estava sentindo um pouco de dor. Foi aí que ele me explicou que, da maneira como o corpo cicatriza, é comum a pele enrijecer um pouco por dentro dos pontos, de onde estão os pontos, e que precisa cuidar muito bem da cicatriz do lado de fora, para que o corpo também cicatrize melhor por dentro, que é uma coisa que eu jamais teria imaginado. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu faço também alguns alongamentos especificamente para os braços, ombros, para a região do peito. Isso também está ajudando bastante. Eu não alongo mais do que eu consigo, não alongo de maneira que me faça sentir dor, mas eu alongo. Isso tudo que eu tô falando pra vocês são coisas que são inimagináveis para as pacientes de alguns médicos, especialmente aí no Brasil, que são médicos, acho que muito mais cuidadosos. Como eu falei pra vocês, o meu médico ele tem uma crença muito grande na capacidade do corpo de se reabilitar e se regenerar. Por causa disso, eu não usei sutiã de compressão, eu não fiquei de repouso, eu fiquei só 2 dias de repouso, mas foi por opção minha. E o médico falou que eu podia sim levantar os braços acima de 90 graus, que é algo que normalmente os médicos recomendam não fazer após uma cirurgia dessa. Mas eu vou deixar claro aqui também que eu não tirei pele, eu não fiz mastopexia, eu só tirei o implante, eu tirei ele pelo mesmo lugar onde ele tinha sido colocado, que foi logo abaixo do seio. Agora, deixa eu contar um pouquinho pra vocês sobre o processo de cura do silicone. Eu tô aqui com as minhas próteses, que aliás, eu vou contar pra vocês, falar aqui que é um negócio muito bizarro, muito surreal, segurar essas próteses que estavam dentro do meu corpo, por vários motivos. Primeiramente porque eu não tinha visto as próteses antes delas terem sido colocadas, então pra mim foi um negócio meio, sei lá, eu não parei pra pensar. Me deram uma anestesia, eu dormi e quando eu acordei meus seios estavam lindos. E eu não parei pra pensar no que tava dentro do meu corpo. Mas agora que eu tô segurando essas próteses, eu tô meio desacreditada que eu deixei um médico colocar isso dentro do meu corpo. Porque, sei lá, gente, é um negócio meio bizarro, assim, é um objeto estranho que eu escolhi pôr dentro do meu corpo pra ficar com uma certa aparência.
Bom, eu não sei se vai dar pra ver bem no vídeo, mas pessoalmente dá pra ver bem claramente que essa prótese aqui tá um pouco mais escura do que essa. E ela também tá um pouco mais murcha. Da maneira que meu médico me explicou, isso significa que a prótese não só estava vazando silicone, como ela também estava vazando não, desculpa. A palavra que ele usou foi sangrando. Ela estava sangrando o silicone, como também ela estava absorvendo alguma coisa do meu corpo. Porque teve alguma reação química dentro da prótese que fez com que ela ficasse mais escura. Então quer dizer que ela estava absorvendo ali alguma coisa e estava também, como eu disse, que o meu médico falou, o termo certo é sangrando. Estava sangrando silicone para o meu corpo. Essas próteses aqui são as próteses texturizadas da Silimed. E o que eu acho interessante é que essa prótese aqui, ela tá mais molinha, ela parece mesmo estar um pouco mais vazia, mais murcha e mais escura. Mas, olha só, gente, ela não tem nenhuma ruptura. Ela tá inteirinha, tá bom? Não tem nenhuma ruptura, não tem furo, eu procurei. Apesar de que não precisava, né? Se tivesse, meu médico teria visto e me falado. Mas não tem, gente, não tem ruptura nenhuma. Ela tava, como eu disse, não tava vazando, tava sangrando silicone pro meu corpo. Agora vamos falar sobre a recuperação pós-operatório. Mais ou menos na segunda semana da recuperação, eu comecei a ficar muito mal. Não só fisicamente, porque eu tava com um pouco de dor, eu já comentei isso aqui com vocês, que mais ou menos a partir do 5º dia eu comecei a ter um pouco de dor durante o processo de cicatrização, mas especificamente, cognitivamente, eu fiquei muito mal. Eu contei pra vocês, e se você tiver curiosidade de saber por que eu decidi tirar o silicone, eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima, mas eu contei pra vocês nesse outro vídeo que um dos primeiros sintomas que eu tive da doença do silicone foi exaustão crônica, um cansaço que não passava nunca e eu dormia, eu sentava e dormia. No volante eu dormi, enfim, um negócio bem difícil de lidar. Outro sintoma que eu tive foi perda de memória. E o terceiro sintoma que eu tive foi algo que em inglês a gente chama de brain fog, uma névoa no meu cérebro. É uma coisa muito estranha, como se eu não estivesse 100% presente nos momentos e nas coisas que eu tô fazendo. Eu tô sempre assim, meio aérea. Isso me trazia muitos problemas, porque durante o dia eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu acabava repetindo as mesmas tarefas diversas vezes, porque eu esqueci o que eu tava fazendo, ou eu, sei lá, eu perdi o fio da meada, assim, muito mesmo. De 2 em 2 minutos eu precisava voltar e recomeçar aquilo que eu estava fazendo. Durante a segunda semana da recuperação, esses sintomas voltaram com força total. Eu fiquei muito mal. Teve um dia que eu dei muita risada, porque eu fui no mercado e não tinha nada para comer aqui em casa. Eu precisava muito ir no mercado. Eu fui e eu voltei para casa com 3 tipos de molho diferentes, 3 tipos de temperos diferentes. E, se eu não me engano, açúcar e chiclete. Assim. Porque eu fiquei andando pelo mercado e pensando, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim comprar? Não preciso de nada disso, eu não preciso de nada que tem nesse mercado. Lá em casa tem comida, não é possível, eu não preciso. Eu olhava e eu via coisas que eu precisava, que eu sabia que estava faltando em casa, mas no momento eu não conseguia lembrar, não conseguia pensar naquilo. Foi uma coisa muito bizarra, muito estranha. E eu fiquei com perda de memória total e uma exaustão que não passava. Felizmente, meu marido tirou folga do trabalho durante essas primeiras 2 semanas para cuidar de mim e das crianças. Então eu descansei muito, eu dormi muito, eu assisti muita televisão. Eu descansei mesmo, repousei mesmo, tanto o meu corpo quanto a minha mente. Isso ajudou bastante, mas não resolveu o problema. E foi aí que eu decidi que eu precisava ajudar o meu corpo a desintoxicar todo esse silicone. E eu fiz algumas mudanças que eu vi recomendadas por vários médicos, e essas mudanças estão, nossa, me ajudando muito mesmo, que foram as seguintes. Primeiro, eu eliminei produtos tóxicos no meu dia a dia, por isso que vocês estão vendo aqui, ó, que hoje eu tô sem maquiagem, tô com bastante espinha também. Troquei o meu sabonete por sabonetes caseiros, troquei os meus cremes por óleo de coco. Então eu eliminei tudo, raramente, de vez em quando eu passo pouquíssima maquiagem, só pra não sair de casa com muita cara de cansada. Mas tirando isso, eu eliminei produtos em geral da minha rotina de beleza.
E a segunda coisa que eu fiz foi eliminar 3 coisas da minha dieta que são alimentos inflamatórios: glúten, leite e seus derivados e açúcar, porque são 3 grupos alimentícios que são inflamatórios, que causam inflamação no corpo. Para a maioria das pessoas, isso não faz diferença nenhuma, é uma pequena inflamação que o seu corpo vai lidar, ele vai conseguir digerir aquilo, ele vai conseguir se livrar daquela inflamação. Para outras pessoas, não. Tem gente que na hora que come doce fica inchada, que passa mal, enfim. E para mim, isso fez uma diferença enorme. Depois de 3 dias sem essas 3 coisas, eu já comecei a me sentir muito melhor. Comecei a sentir mais energia, comecei a lembrar das coisas. Teve um dia que eu fiquei emocionada porque eu fui sair de casa com meu marido e meus filhos e eu entrei no carro e na hora que eu sentei, meu marido fez o checklist que ele sempre tem que fazer. Tamara, pegou sua carteira, pegou sua máscara, pegou sua água, pegou a mochila das crianças e ele foi me ajudando para ver se eu tinha esquecido alguma coisa e eu não tinha esquecido absolutamente nada. E isso pra mim, gente, só de contar pra vocês eu fico emocionada porque já tinha anos que isso não acontecia. Eu esquecia tudo o tempo todo, eu tava sempre muito avoada, era muito difícil mesmo eu conseguir completar tarefas simples do dia a dia. E agora eu tô conseguindo e tô me sentindo super bem com isso. Então acho que eliminar alimentos inflamatórios e produtos tóxicos do meu dia a dia foi algo que tá fazendo uma diferença assim muito, muito, muito grande, muito boa na minha vida. Agora meu corpo tá passando por uma desintoxicação total do silicone, do glúten, do açúcar e do leite e seus derivados. Então é isso, tô passando aí por todo esse processo de desintoxicação, já fazem 10 dias, notei uma diferença enorme, eu sinto que meu corpo realmente tá dando duro, tá ralando para desintoxicar aqui do silicone. Eu não sei quanto tempo isso vai levar, algumas mulheres levam até 2 anos para começarem a voltar às suas vidas ao normal, né, para conseguirem de fato se livrar da doença do silicone. Mas eu vou contar para vocês que eu consultei com uma imunologista logo antes de fazer o explante. Ela pediu que eu fizesse um painel completo de todos os anticorpos que tinham no meu corpo. E ela mandou para mim pelo correio essa semana os resultados do meu exame e ela grifou aqui 2 coisas que deram positivo, que comprovam que de fato meu corpo estava lutando contra uma infecção, contra uma toxina, né, que era do próprio silicone. E foi legal porque ela ligou para mim, ela falou: Tamara, eu quero te fazer umas perguntas, porque eu recebi aqui o resultado dos seus exames e eu quero saber como estão seus olhos. Quero saber se você sente como se tivesse areia dentro do seu olho. Falei: sim, doutora, todos os dias eu sinto como se eu tivesse com muito, muito sono, precisando fechar o meu olho e dormir, meus olhos ardem muito. Ela falou: tá, esse anticorpo que a gente encontrou no resultado desse exame causa isso. Ele também causa problemas dentários e ele causa muita sede. Então é comum que você sinta muita sede. Gente, eu bebo em média 2 a 3 litros de água por dia e eu sempre tenho muita sede. E isso eu já tinha lido que também poderia ser um sintoma aí da doença do silicone, mas eu vou contar pra vocês que eu recebi, na verdade, isso aqui ontem, demorou pra caramba pra chegar os resultados do meu exame. E quando eu recebi esses resultados, que eu li eles, eu comecei a chorar. E eu chorei de emoção porque eu sinto que finalmente tá comprovado. Eu encontrei uma explicação e tá comprovado que eu tava mesmo doente. Porque até eu conseguir entender, descobrir o que estava acontecendo com o meu corpo, o que eu achava? Que eu era uma incapaz, porque eu via outras mulheres fazendo tudo aquilo que eu tentava fazer e tendo sucesso. E por que eu não conseguia, né? Por que eu não dou conta de cuidar dos meus filhos e da minha casa e do meu trabalho? Por que eu sinto tanto cansaço? Por que eu tô sempre exausta? Por que eu me esqueço de tudo? Eu reclamava muitas vezes pro meu marido, falava: nossa, acho que depois que eu me tornei mãe eu tô sentindo que eu emburreci, eu tô ficando muito burra, eu não consigo lembrar nada, às vezes eu tô lendo uma coisa, eu não tô entendendo o que eu tô lendo, eu esqueço tudo. E agora eu tenho aqui um comprovante que me diz que eu não tô emburrecendo, que eu não sou preguiçosa, eu não sou uma péssima mãe, eu era uma pessoa doente. E agora eu tô passando aqui pelo meu processo de cura. E agora, chegando aqui no finalzinho desse vídeo, vamos lá pro antes e depois? Estão preparados?
A primeira mudança, eu tô com bastante espinha, essa não é uma mudança boa, né? Eu tô com bastante espinha, mas as espinhas são um sinal bom nesse momento. São um sinal de que o meu corpo tá realmente desintoxicando e ele tá mandando pra fora, literalmente, tudo que tem de toxinas dentro dele. E as espinhas, a acne, é uma maneira do corpo fazer isso. A segunda coisa que eu notei que mudou muito foram os meus olhos. Eu já tinha lido em alguns fóruns de explante de silicone, mulheres falando que os olhos delas mudaram e eu não tinha entendido o que elas queriam dizer com isso. Dizendo que os olhos delas tinham voltado à vida. E eu tinha tirado uma foto do meu rosto logo antes de fazer o explante, no dia da cirurgia, na verdade, porque eu queria ver se a minha pele ia ficar diferente. Eu notei que a minha pele estava envelhecendo muito e eu tirei essa foto aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então tá aí os meus olhos antes e depois da cirurgia. Eu vou apontar aqui pra vocês o que mudou. O branco do meu olho, que tava um pouco acinzentado, agora tá branco. E a minha íris, a parte colorida aí do olho, tava opaca, gente. Tava opaca e agora tá brilhando. Outra coisa, a minha pele tem mais brilho. Ela parece que ganhou vida, tá mais viçosa. E a elasticidade da minha pele também melhorou. Então eu tava com algumas rugas aqui descendo pelo meu nariz, que passaram, ó. Vou sorrir pra vocês verem. Não tem mais. Eu tava com rugas aqui, sumiram. E na testa também, eu tava bem franzida a minha testa, com bastante rugas, e também já estão sumindo. Terceira coisa, eu tirei uma foto do antes e agora eu vou mostrar aqui pra vocês ao vivo depois. Eu tava com muita inflamação aqui no braço, cheio de bolinhas roxas, com a pele bem vermelha. Ó, o pori latindo. E agora, apesar de ainda estar um pouquinho inflamado aqui, já não tá mais tanto quanto tava antes. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve e ativa o sininho para você não perder vídeo nenhum no futuro. Beijinho e até a próxima. Tchau!